E aí, meu povo, estamos de volta hoje com o videozinho que saiu aí do BBB, do Bin Laden e da Vanessa conversando sobre a evolução humana. Vocês provavelmente não vão estar vendo o vídeo, por conta de direitos autorais. É isso, vamos lá ouvir o que eles conversaram. Como animais, a gente estuda ciência, a nossa evolução é de animais. É engraçadinho o que ela falou, mas acho que ela só se expressou errado. Acho que ela quis dizer que a gente passou por um processo evolutivo, que a gente sofreu evolução e que nós somos animais. E aí, se for levar ao pé da letra, o que ela falou pode causar aí uma impressão errada de que a evolução acontece de uma forma diferente para cada um dos grupos de seres vivos, né? Tipo, parece que é diferente para cada um, mas ela só quis falar que nós somos animais e que a gente passou pela evolução, que a gente ainda passa, né? Tipo assim, a ciência diz que é de macaco. Nós somos mamacos. A gente não veio do macaco. Já vamos quebrar essa ideia aí que muitas pessoas ainda têm hoje, daquela imagenzinha da evolução do homem, que é cada um dos passos, o Australopithecus, o Homo habilis, enfim. A linhagem que deu origem a nós foi a mesma que deu origem a outros macacos. Então, o ancestral que deu origem a nós é macaco. Então a gente pode dizer que a gente ainda tem essas características e que nós somos parentes e que nós também somos, querendo ou não, macacos, mas a gente não veio entendeu? A gente não veio de algo assim. A gente ainda é. E a gente é aparentado e viemos da mesma linhagem. Assim, a gente é não do macaco, mas é semelhante do macaco. Então, se você pensa, a gente Neandertal é carnívoro. Nós não somos neandertais, nós pertencemos à espécie Homo sapiens. Os neandertais, eles pertenciam a uma outra espécie, mas do mesmo gênero que a gente, que é o gênero Homo. Então, a gente Homo sapiens e eles eram Homo neanderthalenses. Eles não são ancestrais, a gente, inclusive, coexistiu com eles, a gente falando sobre a nossa espécie, né? A nossa espécie se reproduziu com eles, hibridizou, inclusive temos traços aí do DNA deles até hoje no nosso genoma. E nós não somos carnívoros, nós temos aí uma guilda alimentar, que a gente chama, né? A onivoria. Então, de forma geral ali, o nosso grupo é de onívoros. A gente consegue enxergar isso bem, por exemplo, na nossa arcada dentária. A gente tem dentes de onívoros, a gente tem os incisivos, os caninos, para ter essa utilidade de morder, de arrancar pedaços, né? Mas ainda assim a gente tem pré-molares e molares para a gente conseguir macerar ali, né? Ter os molares bem desenvolvidos, isso é uma característica bem nítida de herbívoros, e ter uma dentição mais voltada aí para incisivos, principalmente caninos, é uma característica de carnívoros. Então, como a gente tem os dois aí, nós somos onívoros, e isso é uma das evidências, né? Não é monogâmico. Realmente, a gente tem uma origem aí não monogâmica, né? Poligâmica. Os mamíferos, de forma geral, não é muito comum, mas a gente também tem que considerar que, em um certo momento, para a gente ter um maior sucesso como espécie, como sociedade, a monogamia surgiu na nossa espécie. Então, ela foi muito importante para a gente chegar até onde a gente chegou, ela foi muito importante na história evolutiva da nossa espécie. Então, a gente pode dizer que a gente é, sim, monogâmico, apesar de ter uma origem não monogâmica. Tipo assim, se você parar pra pensar, se despertar o que a gente era antigamente, o nosso ser primitivo, não desperta coisa que hoje em dia a gente acha legal. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer aí, mas isso de ser primitivo, despertar, não é muito certo, isso não. Também não é legal a gente relacionar essa questão aí de primitivo com neandertais, que nem ela fez, porque eles tinham sociedades bem desenvolvidas. Inclusive tem acho que ele é paleontólogo e ele comentou sobre isso no Twitter dele. Então acho que ela quis falar mais sobre instinto, coisas que são inatas da nossa natureza, né, como um animal, sem pensar na estrutura social que a gente tem hoje em dia. Entendeu? Tipo, a gente era um bando de primata, era a palavra que eu tava tentando lembrar. Era mais certo falar, assim, um bando de macacão. Mas nós não éramos, nós somos primatas, a gente pertence
a ordem dos primatas. Então, primatas compõem um táxon. Táxon é um grupo verdadeiro, é um grupo que engloba aí outros grupos que têm parentesco, que representam todos os descendentes de um determinado ancestral. Então, nós somos primatas aí junto com outros grupos de primatas, como lêmures, eustáceos, babuínos, gorilas, outros grandes macacos aí, os macacos do Novo Mundo. Nós somos os macacos do Velho Mundo, né, que chamam. E na religião, fala que a gente já nasce pecador, né? Pelo pecado de Adão. Sim. E aí depois vem Jesus para mostrar que a gente... Não sei por que ela meteu do nada aí uma religião. Mas acho que ela estava querendo falar como se a Bíblia meio que explicasse essa nossa origem aí mais selvagem, essa nosso instinto animal mesmo. Acho que era isso que ela estava querendo falar. Apesar de alguns erros, né? Porque obviamente ela não é da área, né? Mas é legal ela tá comentando sobre isso e isso ter viralizado, né? Em um programa que tem um alcance desse, né? Então é legal a gente ver uma pessoa jovem tendo essa consciência e falando sobre isso em um programa que muitas outras pessoas vão ouvir e vão provavelmente procurar sobre isso. Então é isso, gente. BBB rendendo aí alguns ensinamentos biológicos e obrigada por assistir até aqui.